Antes de mais, eu refiro sempre e com um grande contentamento que acho que o facto destas sessões mensais serem tão participadas é sinal de que resultaram que estas discussões são verdadeiramente produtivas. E acho que a de hoje, em particular, ou pelo menos no que me toca a mim, será uma sessão interessantíssima, não só pelo tema, mas também e principalmente pelo orador. E começando por agradecer ao Sr. Professor Paulo Correia por ter aceitado o convite de estar aqui hoje conosco a fazer a apresentação, eu diria que o Sr. Professor Paulo Correia dispensa apresentações, é a melhor apresentação que eu posso fazer. Mas, de qualquer modo, por mero dever de diligência, hum, exacerbado, sei eu, posso dizer que de facto é uma pessoa que nos irá trazer aqui uma visão, na minha perspectiva, altamente enriquecedora, porque senão não é só uma pessoa que na academia, na prática, nas publicações tem dedicado há várias décadas a sua vida a este tema, mas também é uma pessoa que tem a característica de ter a visão de vários prismas, ou seja, por um lado é uma pessoa que vê o assunto do ponto de vista científico, pela parte académica, por outro lado é uma pessoa que viu o assunto do ponto de vista da administração pública, uma vez que exerceu funções de diretor-geral de território precisamente quando a reforma e a lei de bases foi publicada e foi implementada, e teve, na minha perspectiva, que também estava na altura nesse grupo de trabalho, não era como representante, mas a participar em nome da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte, um papel fortíssimo, mas por outro lado também tem a perspectiva do que é acompanhar municípios, ou o que é acompanhar planos de outro nível, na perspectiva da privada. E é essa visão multifacetada ou holística, se quisermos dizer, que me parece que terá aqui uma discussão muito profícua. O tema, para mim, como comecei por dizer, é um tema totalmente oportuno e pertinente, porque nós estamos num momento em que, por força do Simplex Urbanismo, Decreto-Lei 10/2014, e por acaso eu acho que inicialmente as pessoas estiveram muito centradas nas alterações que eram introduzidas ao regime jurídico da urbanização e da edificação, mas eu, por defeito de formação e de prática, centrei-me logo naqueles artigos da lei de base e editados também, os artigos que foram editados ao REGIT, mas por isso mesmo é muito importante discutirmos estes temas e trazermos aqui desejavelmente uma visão o mais concertada possível, para que depois no nosso dia a dia consigamos atingir resultados positivos para o planeamento. E também agradecer à Fundação Serra Henriques pelo apoio que tem prestado sempre estas conversas com urbanistas, que é um apoio muito, muito importante, e também pedi para gravar a ação, mas o que o Manel já pediu, por isso quem não concordar terá que sair, porque estas sessões depois são e muito bem disponibilizadas no YouTube, e podemos rever e podemos, no caso de não termos estado presentes, vermos as apresentações. Sem mais demoras, eu passava então a palavra ao professor Paulo Correia. Muito bem, muito obrigado. Quero começar por agradecer o convite por esta sessão e as elogiosas da Cristina Guimarães. Não é? Muito obrigado pelos elogios. Pronto. De facto, há uma coisa que eu mar equivocamente, este é um dos meus temas preferidos, sem dúvida nenhuma. E gostava por começar por esclarecer ou por sublinhar que a palavra português pode ter significados bastante diferentes, não é? Os ingleses têm politics para a política político-partidária e ideológica, e têm policies, que no fundo são os instrumentos que traduzem, seja em termos jurídicos, seja em termos
administrativos e de Professor, gestão, executando uma desculpe-me de determinada ideologia no interromper. território. Sim. Não é, por enquanto não é grave, mas de facto, como antecipou, antes da sessão começar, estamos com Estou com algumas problemas de. interferências no som, mas eu acho que conseguimos seguir, não vos parece? Bem, vamos ver. Sim, Não é sim, o que posso. sim. Vou procurar falar mais devagar e muito do que vou dizer também está escrito. E, portanto, o que eu vou falar é principalmente dos instrumentos de política, portanto, das policies e dos seus instrumentos, que podem ter uma política que pode ter uma base mais ou menos ideológica de administração do território, para usar uma expressão mais abrangente. Ao longo da nossa história, e sentando-nos mais em Portugal do que noutros sítios, a maneira de pensar o ordenamento do território foi evoluindo naturalmente, e portanto começámos por ser os engenheiros, os arquitetos e os paisagistas e com preocupações higienistas de infraestruturação do território que ele deve ser edificado em boas condições de higiene, de salubridade, por aí fora, de funcionamento. Isto foi evoluindo, passou pelo movimento da Carta de Atenas original, movimento moderno, hiperracionalista, em que passou muito pelo zonamento do uso dos planos que diziam o que é que se podia fazer e aonde e em que condições, até aos tempos mais recentes, com preocupações ambientais, da dita sustentabilidade da economia, primeiro que se chamava circular e que agora se chama mais verde, portanto o circular já não chega, com uma nova Carta de Atenas do Coelho Pelistas, que já não tem nada a ver ou pouco a ver com o movimento moderno, com a Carta de Leipzig, mais recente, que já foi revista também uma vez, com a Agenda Europeia, portanto, que elege uma série de preocupações centrais, coisas tão diferentes quanto a pobreza infantil, da economia verde, por aí fora. E, portanto, esta maneira de pensar evoluiu de tal maneira que hoje o ordenamento do território já não é apenas planeamento do uso do solo, diz aonde e em que condições, já cruza e procura integrar de alguma forma as questões económicas e financeiras da execução do planeamento, do funcionamento do território, as dimensões sociais e culturais desse mesmo território, portanto, aquilo que as pessoas querem muitas vezes não é aquilo que o planeamento lhes dá, mas muitas vezes é o que o planeamento lhes dá porque não sabem que é possível, nem exatamente o que é que o planeamento lhes está a dizer. Portanto, há aqui, muitas vezes, desajustamentos culturais também, dimensão ambiental, em termos de aquilo que nós fazemos de tratar o território verdadeiramente Professor, é menos sustentável do desculpe que interromper, se desligar a câmara, os cortes de som estão muito. Fica com mais largura de banda e provavelmente tem ouve-se toda a melhor. razão nisso. Tem toda a razão, distraí-me nesse pormenor. Portanto, esta dimensão ambiental, no sentido de nos aproximarmos dos processos naturais de autorregeneração menos ajudada, digamos assim, e depois as questões da governança. Isto é, até que ponto é que a administração consegue executar aquilo que se propôs fazer. Quando aprovou um plano, tem, de facto, condições administrativas, não apenas económicas ou financeiras, nem não apenas culturais, mas administrativas, em termos de pessoal, da sua capacidade técnica para executar aquilo que o plano diz. Da capacidade de decisão que, em momento, de atos de licenciamento, por exemplo, ou da escolha de opções diferentes na elaboração de um instrumento de gestão territorial, conhecimento, capacidade para tomar as melhores opções em tempo útil. E depois temos aquele velho drama de como é que se faz a defesa do interesse público, face à representação dos interesses privados, do confronto público-privado e daquilo que deve ser regulado ou menos regulado. Nós já trabalhamos anos suficientes para nos lembrarmos de, quando entramos para a União Europeia, uma das exigências para receber dinheiro do FEDER era ter planeado. E não éramos tão extraordinários assim, não temos o território todo planeado. Por exemplo, os ingleses só planeavam as áreas urbanas. E tiveram, na altura estava a União Europeia, 70% de Inglaterra, a Escócia é diferente, mas 70% de Inglaterra não tinha planos, ou não tinha planos vinculativos. Foram a correr fazer. A dizer o que é que se podia fazer e não podia fazer fora dos permissos urbanos, senão não podiam gastar dinheiro do FEDER. Isto para dizer o quê? A representação do interesse público e a sua tradução em planos
não é uma coisa simples de fazer. E se regularmos demais, as pessoas também não gostam. Estava eu a dizer, antes de nós termos os PDMs da primeira geração, a maior parte já não queria planos, quando muito, não queria planos aprovados. Quando muito queriam os planos que dessem umas ideias daquilo que se devia fazer e aonde. Mas queriam conservar para si discricionária e, eu diria, no limite arbitrária, de poderem decidir em cada momento o que é que se fazia e aonde. Professor, peço imensa desculpa de interromper, mas nós estamos de facto sim, com várias interferências. Se pudesse desligar a câmara para ver se conseguimos ouvir sem esta interrupção, deixa ligado. mas para nós continua ligado. Pois tem razão. Agora é que está. Depois descobriram, afinal, tendo planos do uso do solo, a ideia não era má, porque passávamos a ter, com força de lei, a possibilidade de urbanizar e edificar em sítios que anteriormente eram puramente rústicos. E, portanto, com aquele desbragamento que todos conhecemos, áreas ditas urbanizáveis, claramente sobredimensionadas, alegando que o mercado não podia ser demasiado espartilhado, porque isso passámos a ter garantias via planos que podíamos construir e aonde, com índices por aí fora. Eventualmente, até depois indo aumentando os índices aqui e ali, para não necessariamente construir, mas urbanizar e construir, mas para ter a possibilidade de o fazer. Só isso já valoriza muito. E daí ainda não conseguimos passar para uma fase seguinte, que é, de facto, pensarmos aquilo que realmente precisamos e não mais. E só nos dedicarmos a isso. É muito difícil fazer isso, não apenas em termos sociais, culturais, por aí fora, mas também porque temos um outro drama de fundo no ordenamento do território, que é os tempos mais curtos que os tempos de transformação do território. E, portanto, nós temos uma sucessão de períodos de baixa conjuntura e alta conjuntura em termos de funcionamento dos mercados, muito mais curtos do que aquilo que é o ciclo de planeamento, execução daquilo, planeamento, projeto, execução daquilo que foi projetado e fruição do resultado da execução das obras desses projetos. Esses tempos, normalmente, todos somados, são muito mais compridos do que os tempos da economia, que podem mudar de alta para baixa conjuntura e vice-versa. Tanto mais que o nosso país tem uma economia muito aberta ao exterior e, por exemplo, agora, em que a Alemanha não está com a saúde económica e financeira que o resto da Europa gostaria, isso também traduz negativamente no nosso país. Não imediatamente, mas a prazo. Quem diz Alemanha diz França. Neste confronto do interesse público e do interesse privado, temos um outro problema ainda, que é as pessoas que tomam as decisões que representam o interesse público a nível local, os autarcas, são eleitos por cidadãos e, portanto, eles gostam de e precisam de agradar aos cidadãos que os elegeram. E, portanto, muitas vezes têm preocupação de tomar decisões de agrado a essas pessoas, essa comunidade, que nem sempre, a longo prazo, são do melhor interesse público, tanto mais que foram eleitos por um mandato de 4 anos. E essas transformações normalmente demoram mais do que 4 anos. Portanto, já lá não estarão, quando isso estiver executado, sobretudo se tiver mau resultado, já não serão cobrados, digamos, os custos políticos de o fazer. Sentando agora nos instrumentos de política de solos, ou de política das terras, ou de lei de terras, como se dizia nas antigas colónias portuguesas, agora Pá Lopes. Num extremo, nós podemos ter, e já tivemos em Portugal, o monopólio público da produção de solo urbano. Portanto, só o setor público é que podia urbanizar. O setor privado não podia fazer. Quando muito podia fazer construções isoladas e com uma série de pressupostos nem sempre fáceis de observar. E, portanto, nos países socialistas a coisa era muito mais violenta ainda, porque não só o setor público tinha monopólio da urbanização, como tinha a própria propriedade do solo urbano. Ficava sempre na propriedade pública, seja a nível nacional, seja a nível municipal, conforme os países. Nós depois evoluímos para uma política, ou em paralelo, até 1965, quando saiu a primeira lei dos loteamentos, isto foi acompanhado de uma política extensiva de aquisição e de reserva de solos por alguns municípios. Portanto, nos tempos do Duarte Pacheco, isto não era uma política verdadeiramente nacional, estava centrada nas maiores cidades do país, desde logo Lisboa e Porto. E, portanto, do Conselho de Lisboa foi expropriado no tempo do Duarte Pacheco, para fazer o Parque Florestal de Monsanto, para fazer os bairros de Alvalade e por aí fora, para fazer
o aeroporto de Lisboa original, no Porto para fazer muita habitação, e isso, em articulação com a Câmara do Porto, chegou a ser, o setor público chegou a ser o senhorio de um terço do parque habitacional do Porto, muito mais do que em Lisboa, hoje já não é nada assim, como sabemos. Depois evoluímos para uma solução diferente, que é, não tem o monopólio da urbanização e da produção de solo urbano, mas pode ter um papel complementar, e teve, sobretudo em vários esquemas de habitação social que foram acontecendo ao longo do tempo. Mas nunca fizemos uma coisa que os franceses fizeram, com base numa ideia do Partido Socialista francês entre as duas guerras, a Segunda Guerra, e foi o de Gaulle. Portanto, isto para mostrar que os políticos muitas vezes são muito diferentes dos políticos que nós estaríamos à espera, mas no tempo do de Gaulle, no princípio dos anos 60, houve uma política extensiva de formação de sociedades de economia mista entre municípios e promotores de educação e de educação, em que, sem o público pôr um tostão, era-lhe reconhecida uma cota de 20% logo à cabeça na promoção por via da economia mista, considerar o privado, que assim as coisas eram aprovadas muito rapidamente, e isso traduzia-se naturalmente em ganhos financeiros importantes, que o capital não ficava empatado muito tempo, até começar a render, digamos assim. Nós não temos nada dessa cultura nem essa prática, e agora vivemos num período em que o público pouco faz que não seja da sua estrita atribuição e competência, o mercado cada vez é mais desregulado, tirando agora a intervenção que desaparecem as áreas ditas urbanizáveis, mas as áreas ditas urbanas, porque já tiveram alguma intervenção de urbanização, ainda são realmente à procura, e portanto, face a essa relativa desregulação, o público controla como? Através dos ordenamentos das regras e através de instrumentos fiscais que incidem sobre o imobiliário. Portanto, é a forma mais indireta de intervir no mercado de solos. Sr. Professor, eu peço desculpa estar a interromper, mas estão-me aqui de facto a chamar a atenção que continuamos a ouvir com muitas interrupções. Podíamos tentar aqui uma solução alternativa, que era o Sr. Professor enviar-me a apresentação por e-mail e ser eu a partilhar a apresentação para que fique menos sobrecarregado. Porque está de facto com bastantes interrupções. Concorda com isso? Pode ser. Se me puder enviar para. Bem, agora vai ser complicado porque eu vou estar num ambiente de trabalho. Se me puder enviar para o seguinte e-mail, Cristina Guimarães, @ Porto Vivo, sru.pt. Guimarães? Eu vou ter que sair durante uns segundos, porque eu vou ter que mudar para outro ambiente de trabalho. Agradecia que, entretanto, é só uns segundos, está bem? Se me enviar, eu depois compartilho a tela e pode ser que não haja tanta interferência. Não se importa de repetir o seu e-mail? Como? Não se importa de repetir o e-mail? Cristina Guimarães, @ Sim. Porto Vivo, sru.pt. Fazemos aqui um compasso de uns minutos de espera. Pronto, já mandei. Cristina Guimarães. Ainda não me chegou. .pt, não é? Não, foi devolvido. Cristina Guimarães. @ Porto Vivo, @ portovivo.sru.pt. Não, Porto Vivo. Não tem ponto. Não tem ponto. Então é isso. Ok.
Já deve ir em Coimbra. Não sei se o seu professor está em Lisboa, porque disse que estava Ah, fora. pois, então ainda vai em Santarém. Não, estou na Covilhã neste Ah, é? Ó, Ah, então na Covilhã está momento. explicado. tem que passar a serra, pá, demora um bocadinho mais. Veja é o problema. Ainda não me chegou. Vou fazer aqui. Não, ainda não mandei. Ai, E agora? é, Agora está. Já foi. Não foi devolvido, deve estar a chegar. Cristina, sim, olá, posso aproveitar só para Ah, partilhar uma coisa que acabei de receber? sim, claro. Isso Era Foi, é- ap- Cláudia? foi aprovado em Conselho de Ministros um diploma, um decreto-lei que procede a correções e clarificações ao RGE. Ah, muito bem, obrigada, Ana Cláudia. A Ana Cláudia é uma fonte de informação incessante, porque Eu, nos eu vou mantém já partilhar. atualizadas sobre. Já recebi o e-mail, Sr. Professor. Vou só tentar agora mudar de ambiente de trabalho e, e tentar partilhar. Pá, houve um período que era a revolução permanente. Nós agora estamos num período de legislação permanente, não é? Isto todos os dias sai sobre. Então já saíram retificações ao RGE, não é? Correções e clarificações, é assim que se Clarificações. chama. Bom, a gente de vez em quando também vê declarações de retificação das declarações de retificação. Ainda Eu, outro dia vi uma no Diário da República, não é? eu já mandei, Cristina, para o WhatsApp. Obrigada. Não é isto que eu quero. Desculpem lá. É que eu tenho que fazer aqui um malabarismo de mudar de ambiente de trabalho. Sei que é um bocadinho mais complicado. Não sei se agora já está ou não. Já Já, estamos já. a ver. Estão a ver. Agora a Sim. questão é que funciona. Pronto, vai funcionar assim. Sr. Professor, por favor, diga-me quando for para mudar. Eu julgo que íamos neste. Agora estávamos no slide 2, isso. Não do slide 2, estava aqui a dizer, Dois? ainda era no este, sim. Pronto. Estamos a falar da desregulação do mercado. E agora é que deixamos Não, de desculpa, é o Era o 3. ouvir. Este seguinte. já está. Penso que já era o seguinte. É o Eu também. seguinte. É. Aí está. Pronto, mas, portanto, isto ainda a propósito, agora já estou um bocadinho perdido, já tínhamos falado da governança, suponho eu. Há aqui duas dimensões que têm sido menosprezadas no nosso país. Uma que tem a ver com a gestão da informação, designadamente a informação cadastral, cartográfica, com certeza também, não é? Cartografia de base, mas a cadastral, o cadastro da propriedade. Enfim, com o quadro legal atual já conseguimos um grande progresso. No fundo, é conseguir para cada parcela de terreno uma abordagem análoga à do cidadão. Portanto, nós no cartão de cidadão temos aquilo que tem a ver com o registro civil, aquilo que tem a ver com a inscrição nas finanças para efeitos tributários e aquilo que tem a ver com saúde no território. Não, os temas não são exatamente os mesmos e, portanto, nós precisamos do quê?
do registro para efeitos de titularidade da propriedade, as antigas conservatórias, atualmente Instituto de Registro e Notariado, que concentra as conservatórias todas em suporte informático. Precisamos das finanças para tributar a propriedade e precisamos da geometria da própria parcela. Portanto, a ideia é haver um número único, um registro único, que faz a ponte entre os outros três para efeitos registrais da propriedade do solo. Isso é uma condição base excelente para conseguirmos fazer um planeamento muito mais ativo e muito mais dinâmico. E, portanto, o quadro legal foi evoluindo, agora a falta é traduzi-lo na prática do dia-a-dia. Tudo isto também é importante para a ligação ao mercado imobiliário. Portanto, um dos problemas do mercado imobiliário e que favorece a especulação é ele ser relativamente pouco transparente. Portanto, há umas pessoas que sabem como é que o mercado funciona, são os profissionais do mercado, designadamente os mediadores, mas o cidadão comum raramente entra no mercado. Não é para vender umas coisas que herdou, ou é para comprar a sua casa própria, ou a casa de férias, ou para vender, e, portanto, faz isso 2 ou 3 vezes na vida, quando muito, não é? E, portanto, é facilmente enganado, enfim, quero agora aqui exagerar, mas pouco conhecedor dos detalhes e dos riscos que isso acarreta. Outra coisa que também nos faz muita falta e que é pouco feita é a monitorização da execução do planeamento e daquilo que acontece no mercado imobiliário. Portanto, sempre sermos capazes de medir no dia-a-dia, exagerando um bocadinho, continuamente, aquilo que está a acontecer nos práticos na execução daquilo que concebemos que queríamos que acontecesse. Está a acontecer como queríamos, não está. Se não está, porquê? Porque nos equivocamos, porque as previsões estavam erradas, porque não é bem assim, porque há sempre reações negativas ou contrárias àquilo que nós gostávamos que acontecesse, e, portanto, essa monitorização é também muito importante, e se fosse bem feita, evitava muitas surpresas desagradáveis e muitos sobrecustos que, de outra forma, não aconteceriam. Podemos, então, mudar de slide. Okay. Pronto. Então, temos 6 tipos de instrumentos. 6 grandes grupos de instrumentos, se quiserem. Instrumentos de política de solos. Um primeiro que tem a ver com o controle do desenvolvimento urbano específico dos sítios. Portanto, para cada sítio temos instrumentos próprios. Sítios e, naturalmente, depois os usos. E que não envolvem a posse pública do solo. É aquilo que tem sido a prática mais corrente. E, portanto, são feitos, elaborados instrumentos de gestão territorial, seja pelo Estado, quando estão em causa recursos de interesse nacional ou de importância nacional, como o litoral, como as áreas protegidas por aí fora, e os instrumentos locais, municipais. Não envolvem necessariamente a posse pública, mas influenciam e controlam e regulam aquilo que os diferentes proprietários, designadamente, sobretudo os privados, podem fazer. Depois temos outros instrumentos que já envolvem a posse pública do solo, designadamente tudo o que tem a ver com infraestruturas, com equipamentos públicos ou com uma intervenção politicamente decidida nesse sentido, em que o setor público protagoniza a produção de habitação, seja ela de custos controlados ou não, equipamentos que não seriam absolutamente obrigatórios ou exigíveis, mas que são muito importantes para dinamizar a economia e a cultura de determinada cidade, determinado local. Depois, o controle sobre o desenvolvimento urbano específico dos sítios, em que a administração pública participa, mas não é ela sozinha, coisas, designadamente as sociedades de economia mista. Depois entramos nos instrumentos de taxação, em que temos instrumentos de taxação que não são específicos dos sítios, são gerais. A tributação da propriedade é um deles, portanto, só tem a ver com o valor de base tributável, mas não tem a ver com o tipo de uso, não tem a ver com essas coisas necessariamente. E depois temos outros instrumentos fiscais, que esses sim são específicos dos sítios, porque queremos penalizar, ou pelo contrário, favorecer determinados usos em determinadas localizações, ou a preservação do património. Por exemplo, eu tive, por inerência das minhas funções, durante algum tempo na Comissão Nacional do Património, havia imensos pedidos de classificação com património histórico, porque se o meu imóvel estiver classificado como património, não paga IMI. Portanto, era uma forma de não pagar IMI. Mas também não podia alterar nada, em termos de edificação. Mas, portanto, estes instrumentos podem ter efeitos perversos, naturalmente. E depois temos outros instrumentos de influência geral sobre o mercado, eu já falei ali, tudo o que tem a ver com gestão de informação
com monitorização, com bases de dados de acesso público. Imaginem o que era eu ter uma base de dados em tenho confidencial imobiliário, que é uma aproximação disso. Mas o confidencial imobiliário fosse muito mais longe e que permitisse ao cidadão comum ter uma noção razoavelmente detalhada sobre valores do imobiliário, diferentes localizações, sobre evoluções de tendências, por aí fora. Podemos então passar para o próximo slide. Pronto. Instrumentos que não envolvem a posse pública dos solos, desde logo os padrões e normas, seja o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o regime jurídico da Organização de Edificação, os regulamentos municipais da Organização de Edificação. Portanto, são padrões e normas que influenciam, numa maior ou menor extensão, o comportamento das iniciativas que alteram o solo, seja no sentido de urbanizar, seja no sentido de o edificar. E podemos ser muito exigentes, podemos ser muito permissivos, exigentes ou permissivos no sentido de permitir ou não permitir alterações, ou na quantificação dessas mesmas alterações, na extensão dessas mesmas alterações. Por exemplo, uma das coisas que nós não temos muita tradição no nosso país e que podemos ir bastante mais longe é em áreas que não estejam especialmente protegidas ou classificadas do ponto de vista de patrimonial, sermos muito mais limitativos em termos da arquitetura das fachadas dos edifícios, conforme as zonas, conforme o declive, conforme a dimensão da malha urbana, enfim, aquilo que, em termos de cruzamento entre arquitetura, engenharia e urbanismo, nos pudéssemos lembrar e que podíamos regular com imenso detalhe, ou, pelo contrário, deixar fazer qualquer coisa que as pessoas queiram. Muitas vezes os arquitetos gostam de se afirmar precisamente pela diferença para que a sua obra salte à vista, outras vezes, pelo contrário, querem é que essa obra seja o mais inserida possível na arquitetura do sítio, já exista, por aí fora. Depois, licenças e autorizações nas operações urbanísticas. A forma como estas licenças e autorizações são emitidas, primeiro avaliados os pedidos e depois emitidas no sentido de negociar eventualmente, ou pelo menos recomendar ajustamentos e alterações no pedido original, em termos de pedido de informação prévia ou de projeto de arquitetura, podemos ir também mais ou menos longe no sentido de condicionar e até ser pedagógico, ajudando os projetistas e os promotores a fazer melhor em termos da integração e em termos da durabilidade das soluções. E depois apenas o zonamento do uso do solo, sem mais, sem entrar propriamente no projeto ou no condicionamento do projeto, eventualmente descendo ao desenho urbano no caso de unidades de execução já dentro das áreas urbanas ou de planos de pormenor, no caso de ser preciso transformar o solo rústico em solo urbano, podemos desenhar, na maior ou menor extensão, os detalhes daquilo que queremos que seja o desenho urbano e, com isso, condicionarmos a possibilidade dos particulares desenvolverem essas áreas. Isto nas unidades de execução que envolvem o redesenho da propriedade, muitas vezes a geometria da propriedade rústica é bem diferente daquilo que nos interessa que seja a divisão da propriedade urbana, portanto, parcelas para edificação, ou vulgo lotes, no caso das operações de loteamento, e, portanto, a transformação dessa geometria cadastral com permutas e com acertos entre os vários proprietários, no caso de serem vários, estejam envolvidos numa determinada área, é muito importante e deve ser razoavelmente bem regulada para que as expectativas, se falam em conta as expectativas das pessoas e que as pessoas não se sintam enganadas. Não é? Eu devo dizer que os espanhóis que já começaram esta prática da periquação, ou da gestão periquacionada de edifícios em encargos, em 55, não é? Agora a coisa evoluiu muito, até urbanizaram demais, e agora os problemas deles já são os da desurbanização. Em muitos sítios isso acontece, não é? Porquê? Porque são urbanizações que ninguém quer, embora estejam materializadas, mas no início, um dos grandes problemas, sobretudo em cidades médias ou grandes, é que quem já tinha o terreno que tinha à frente para a estrada ou para a rua que já existia, achava que o seu terreno era muito melhor e valia muito mais que os outros terrenos todos. E, portanto, muito difícil, nesse início, difícil a negociação entre proprietários para que ninguém se sentisse enganado. E, portanto, o tema da reestruturação da propriedade é um tema muito importante, em que a administração pública tem um papel de mediação, ou deve ter um papel ativo de mediação, mas não precisa de se envolver necessariamente na posse. Slide seguinte.
Pronto, só para reforçar um bocadinho esta importância da estruturação da propriedade, não envolvendo necessariamente a posse pública, no fundo, a posse pública, os que não se querem entender com ninguém, que são os resistentes, passivos, por aí fora, a administração pública aí pode-se substituir a eles. Ou no caso de não haver entendimento, todos querem fazer, mas não se entendem quanto aos valores em jogo, o papel da administração pública como mediador pode não ser suficiente e aí pode ter que impor o sistema de perequação de benefícios e encargos a respeitar por todos, naturalmente com todo o cuidado no sentido de ele ser justo, né, e equitativo, mas acaba por ter que conduzir, nesses casos, acaba por ter que conduzir ela, a administração pública, o processo de redistribuição de benefícios e, consequentemente, de reestruturação da propriedade. Portanto, viabilizar a reconfiguração dos limites cadastrais e contribuir para a execução, no caso de regeneração e reabilitação urbana, contribuir para a sua viabilidade também, de alguma forma, encontrando, por exemplo, alguns apoios financeiros, alguns sistemas de classificação que sejam benéficos, por aí fora. Podemos passar para o slide seguinte. Nesta reestruturação da propriedade, temos naturalmente que ajustar a dimensão e a configuração das parcelas. É muito engraçado ver, por exemplo, quando o cadastro original é em terreno vértex. Normalmente as parcelas são estreitas e fundas, porque são estreitas porque já está muito dividida. São fundas ou compridas, porque para efeitos da passagem dos arados, não é? Quanto menos movimentos em sentidos opostos for preciso fazer para cultivar uma determinada parcela, mais rapidamente eu trato dessa parcela. Quando quero urbanizar, já não me interessa nada ter as parcelas fundas. Porquê? Porque a distância da parte mais distante da via dessa parcela à própria via já é excessiva para eu conseguir ter ramais de água, esgoto, energia por aí fora, com comprimentos razoáveis, começam a ser comprimentos enormes, sobretudo, e desfavoráveis, portanto, sobretudo se eles estiverem terrenos razoavelmente planos, portanto, tem falta de declive. Para drenar o esgoto, por exemplo, ou para drenar o esgoto já tem que drenar no sentido oposto da via que serve a parcela original, e, portanto, este redesenho da geometria é uma coisa que deve ser muito bem pensada e que muitas vezes interessaria envolver mais parcelas para conseguir um desenho e uma solução que distribua de forma mais equitativa os benefícios e, consequentemente, também os custos entre os vários proprietários. E depois ainda acresce, só para não esquecermos, às vezes este problema põe-se a nível intermunicipal. Portanto, tem zonas de fronteira em que isso acontece muito no nosso país, sobretudo ao longo do litoral do continente, sobretudo para o norte de Lisboa, para o norte de Lisboa, que é haver áreas de fronteira entre municípios em que as infraestruturas que servem determinadas parcelas do município pertencem ao município do lado. Portanto, há aqui uma dimensão intermunicipal, muitas vezes é importante em termos das próprias infraestruturas. Naturalmente, na concepção e na negociação destes benefícios e encargos, ainda complica mais. Depois, uma outra coisa que nós temos é a questão da localização das áreas a ceder obrigatoriamente pelos vários proprietários particulares para usos públicos, portanto, infraestruturas, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva. Quando apareceu a primeira regulamentação dos loteamentos em 65 e depois mesmo na legislação de 73 e na 84, na sequência de qualquer desses quadros legais, acontecia muitas vezes os municípios aceitavam, muitas vezes por incapacidade de gerir melhor esses processos, aceitavam como áreas de cedência áreas que não tinham interesse nenhum, ou quase nenhum, podiam ser um espaço de desafogo, uns pequeníssimos espaços verdes, mas tirando os espaços para as ruas, as restantes áreas de cedência não davam para meter sequer uma escola primária ou um centro de saúde. Porquê? Porque eram umas parcelas que, no fundo, eram aquelas que o próprio particular não estava interessado em guardá-las não as beneficiava os lotes que ele estava a constituir com o seu desenho. O loteador, ou o conjunto de loteadores, no caso de operações conjuntas. E, portanto, estas áreas devem ser bem pensadas em termos de interesse público e não apenas em termos de satisfazer os proprietários privados. Isso muitas vezes passa pelo desenho urbano, muitas vezes não é feito de forma pensada. São aceites concessões de desenho feitas pelos próprios promotores
na defesa estrita dos seus interesses privados, isso não é bom. E, portanto, estes instrumentos não envolvem a posse pública, só envolvem a posse pública naquilo que é estritamente necessário em termos de equipamentos e infraestruturas, são importantes de qualquer maneira. Podemos passar. Okay. Portanto, instrumentos de política de solos que envolvem a posse pública do solo, envolvem a posse pública não apenas de infraestruturas e de equipamentos, mas em que o setor público, seja o Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais, se envolvem na posse do solo, mas na posse privada. Portanto, são solos do setor público, mas do domínio privado desse setor público. Isso permite o quê? Teoricamente, pelo menos, permite o quê? Permite regular o mercado. Foi, salvo erro, em 76, portanto, primeiro governo constitucional a seguir ao 25 de Abril, o ministro da época, já não sei como é que se chamava o ministério, porque ele mudou tantas vezes, se era habitação e obras, enfim. Era o ministro Eduardo Pereira, teve uma ideia interessante, que vai precisamente ao encontro desta linha A, e a ideia era, o Estado tinha uma linha de financiamento especial dos municípios que se interessassem por aplicar este instrumento, que era o de constituir uma reserva de solos do domínio privado, mas na posse municipal, em que o município, com esse solo do seu domínio privado, injetava solo no mercado no sentido de procurar regular esse mesmo mercado e contrariar a especulação. Como o dinheiro, portanto, isto era, digamos, financiamento sem reembolso, é um financiamento direto do Estado aos municípios, os municípios mais atentos gostaram muito desta política e apresentaram imensas candidaturas de compra de terrenos por aí fora. Devo dizer que fiz uma análise à época, não foi à época, foi pouco depois, desta política, e ela não tinha qualquer cunho partidário. Portanto, municípios de norte a sul, dos vários quadrantes políticos, desde o PC ao CDS, aplicaram aproveitaram este financiamento do Estado e constituíram reservas fundiárias do domínio privado. Este instrumento acabou quando este próprio governo também acabou. Passados 5 anos, os municípios já tinham vendido tudo, já não tinham estoque nenhum do seu domínio privado. Porquê? Queriam também o dinheiro, né? Portanto, estavam mais interessados em rapidamente converter na liquidez aquilo que tinham comprado antes, do que continuar a terem uma política de, já sem apoio do Estado, é certo, compra de mais terrenos e injeção nos sítios que o requereriam, de solos que tinham adquirido anteriormente e que, entretanto, até podiam ter infraestruturado. Podiam também ter usado estes solos para a aplicação de outros princípios de redistribuição de benefícios e encargos, não é? Como, por exemplo, a redistribuição dos direitos de construção, que é uma política sem grande experiência no nosso país e muito polémica, muito discutível, mas que Lisboa já tentou aplicar, e outros municípios, e aqui no fundo, um bem virtual, ou um direito virtual, porque não, portanto, redistribuir direitos de construção significa o seguinte: tenho um determinado terreno em que era possível, em princípio, ter um determinado aproveitamento urbanístico, entretanto, pensando melhor, face às infraestruturas existentes, face a composições arquitetónicas, desenho urbano, enfim, há evolução do processo de planeamento, o município conclui, não, aqui é melhor não construir tanto, mas não vamos prejudicar, porque não podemos fazer, de outra forma teríamos que indemnizar o proprietário, e, portanto, a área que fica em falta nos direitos anteriores deste proprietário será materializada noutro sítio. Se o proprietário tiver um terreno noutro sítio, nós acrescentamos nesse outro sítio, caso seja possível em termos de planeamento, os direitos de construção que ele não exerceu aqui. E, portanto, isso é uma forma muito flexível e ágil de garantir aproveitamentos que não prejudicam ninguém, mas que garantem localizações adequadas para a sua materialização. Depois, outra coisa muito importante é a localização das infraestruturas, de equipamentos e de espaços verdes, em que, por vezes, só com as cedências eu não consigo. E, portanto, cidades ou vilas têm carência de espaços de utilização coletiva, uns mais verdes, outros menos verdes, podem ser pavimentados, mas de utilização coletiva em que as pessoas podem encontrar, portanto, praças, alamedas, infraestruturas de circulação, mas que são sobredimensionadas na sua largura, para permitirem também espaços de estadia, às vezes só com as cedências não dá, e, portanto, os municípios têm que adquirir, por via do direito privado ou por expropriação,
e por exposição normalmente é sempre mais complicado por várias razões, esses espaços que estão em falta. E depois outros espaços que também são precisos, e outras intervenções públicas, tem a ver com proteção civil, tem a ver com a própria agricultura e florestas, em termos da proteção destes espaços de conservação da natureza, a dita habitação social, que muitas vezes está em falta, e a reabilitação e a regeneração urbana, quando os próprios particulares não se interessam por isso, já foi mais verdade do que é hoje, a dificuldade em fazer a reabilitação urbana por particulares, com a reforma das rendas, com uma valorização progressiva em termos culturais daquilo que era antigo, as coisas têm evoluído favoravelmente nesse sentido. Uma outra questão também muito complicada e que que resulta do envolvimento da posse pública do solo, é o programar a execução de um plano territorial. Portanto, tem-se continuado a entender ainda hoje que o programa de execução e plano de financiamento de um plano são indicativos. E, portanto, é na medida do possível, vamos fazer como está explícito nesse programa de execução e nesse plano de financiamento que acompanha o plano. Como a conjuntura económica, entretanto, mudou, aquele plano de financiamento e, sobretudo, aquele programa de execução, se calhar não faz muito sentido. Ou não faz muito sentido sem alguns ajustamentos. Mas depois já ninguém ajusta. Então, para que é que serviu aquele plano de financiamento e programa de execução? Na prática, só para demonstrar que o plano era viável. Mas era viável naquela conjuntura e com aquele programa de financiamento e plano de execução. Se eu mudar, continua a ser viável, continua a fazer sentido, não se tem questionado isso. E, portanto, no quadro desses instrumentos que envolvem a posse pública do solo, seria muito importante pensar-se um bocadinho melhor, ou com uma vinculação mais permanente no tempo, na importância que tem a execução programada de um plano e a sua dimensão de financiamento em termos de custos e de receitas. Slide seguinte. Ainda nos instrumentos de política de solos que envolvem a posse pública de solo, o que é que nós temos? Temos os instrumentos clássicos disso, não é? Para além da constituição de reservas de solo, já aqui falei, o direito de preferência. E, portanto, os municípios gozam do direito de preferência de uma forma, agora é lei nacional, já começou por ser uma opção municipal, querer ou não querer, por isso como regra no município, mas os municípios gozam do direito de preferência nas transmissões onerosas de propriedade urbana. Uma outra coisa que também é relativamente recente no nosso país é a constituição de direito de superfície, seja só sobre o solo. O direito de superfície é uma coisa muito inglesa, não é? Os ingleses adoram isto. Uma das pessoas mais ricas de Inglaterra é o Duque de Westminster, que é dono do West End todo, portanto ele é o dono do West End. No ano passado ele teve a visão de que Londres ia expandir para aquele lado, comprou aquelas quintas todas, urbanizou e não vende em propriedade plena as parcelas, só vende o direito de superfície por 99 anos. Portanto, todos os anos tem parcelas que lhe voltam à propriedade e que ele volta a vender o direito de superfície. Como as pessoas não podem pegar nos edifícios e levá-los para o outro lado, ele acaba por ficar com os edifícios de graça, passa a expressão. E, portanto, quando vende o direito de superfície outra vez, já é com benfeitorias lá em cima. Uma outra inovação importante é os parques de estacionamento subterrâneos nas nossas cidades mais importantes, normalmente são privados, muitas vezes privados, em direito de superfície ao subsolo, direito de superfície que é alienado pelo município por exemplo, 30 anos. E ao fim de 30 anos, ou o município vende outra vez o direito de superfície, já que ele seja outro agente interessado em explorar o negócio do parqueamento subterrâneo, ou faz outra coisa, não é? Mas, portanto, o direito de superfície, que vantagem é que tem? Seja o detentor da propriedade nua. A propriedade nua é sem a fruição. Seja público ou seja privado, ele periodicamente vai reaver a propriedade plena e isso pode ter interesse, sobretudo em áreas urbanas mais antigas, que vão precisar de ser reconfiguradas ou renovadas com novas infraestruturas por aí fora, o recuperar a propriedade plena, sobretudo se ela for do município, tem bastante interesse. Facilita essas obras. Podemos ter apenas contratos de concessão, e não propriamente concessões de direito de superfície, que podem integrar domínio público ou não. Portanto, quantos negócios se fazem de esplanadas, quiosques, construções provisórias, por aí fora, em domínio público, que não pode ser alienado porque é domínio público, mas pode ser concessionado, pode ser licenciado para usos específicos durante períodos limitados no tempo. Isso também é interessante, porque permite uma maior flexibilidade
da utilização do espaço público e não compromete a sua passagem para o domínio privado, de forma nenhuma, pelo contrário, o controle público mantém-se. Depois temos a expropriação por utilidade pública, que tem evoluído muito no nosso país. Culturalmente, noutros países, a expropriação é muito mal vista. Por exemplo, em França, eles não mostram nada da figura da expropriação, porque isso significa que o município foi incapaz de negociar com o privado. E, portanto, quando se expropria, é porque o privado é uma pessoa completamente intratável. Caso contrário, nunca se expropria. Procura sempre um entendimento. No nosso país, expropria-se e depois passa-se antes em tribunal até conseguir fixar qual é o valor justo da indenização. Por que é tão complicado fixar o valor justo da indenização? Porque até, salvo em 1990, a expropriação era feita pelo valor do solo no seu estado atual, sem qualquer potencial diferente daquele que ele tinha do uso que ele tinha naquele momento. Portanto, o potencial, no fundo, potencial de transformação era zero. A resultado, as expropriações faziam-se por valores baixíssimos. Aquilo que hoje é a Expo foi expropriada no princípio dos anos 50 para fazer a refinaria de Lisboa e a fábrica de gás de cidade a 2 escudos por metro quadrado. Ainda na linha do Duarte Pacheco. E mesmo os bairros de Alta da Europa de Lisboa, de Alvalade, por aí fora, também foram expropriados, quintas foram expropriadas por valores muito baixos. A partir de 1990, considerou-se, portanto, ganhou uma tese que dizia nenhum proprietário, portanto, sob pena de pôr em causa os direitos inerentes à propriedade privada, que se reconhece no Estado de Direito como existente, não se pode expropriar por um valor que esteja abaixo das legítimas expectativas do proprietário. Agora, o que são as legítimas expectativas? São os valores especulativos mais delirantes que se possam pensar, muitas vezes. Não é? E, portanto, é encontrar um valor ali à volta, que um terreno tenha sido transacionado, mesmo que nem não tenha sido aproveitado, está dentro do perímetro urbano, quer dizer, não tem sequer infraestruturas, nem tem nenhum PIP, nenhuma licença aprovado, mas a expectativa de vir a urbanizar e edificar esse terreno confirma-se, designadamente face ao plano que esteja em vigor, e, portanto, a ser expropriado tem de ser quase como solo urbanizado. Não urbanizável, é urbanizado. E, portanto, vai-se para o limite superior que alguma vez o mercado podia reconhecer para esse terreno. Isso também é mau. E, portanto, ainda temos aqui muito que caminhar nesta questão da expropriação. Outra coisa que também evoluiu é que, quando um plano determina usos públicos, por exemplo, a construção de uma nova via, e o terreno ainda é privado, naturalmente que ele terá que ser adquirido do setor público. Se não for no âmbito de um plano pormenor ou de uma disponibilidade de execução que preveja essa mesma via, ele terá que ser adquirido designadamente por expropriação, mas essa expropriação ou essa aquisição tem um prazo limite de no máximo 5 anos para acontecer. Portanto, coisas que antes se faziam, por exemplo, em Lisboa, na Via Norte-Sul, que atravessa Lisboa, esteve ali 30 anos aquele corredor em terrenos particulares previsto para a Via Norte-Sul, ela acabou por ser feita, sim senhor, mas durante 30 anos os proprietários particulares não puderam lhe fazer nada, mas também não lhes foi expropriado nem adquirido o terreno, e portanto é uma situação de variar excessivamente a clarificação da propriedade e dos valores em jogo. Depois, a atual lei dos solos prevê ainda a venda forçada, portanto, no regime jurídico da realização urbana. Esta venda forçada tem que se ligar, portanto, a regulamentação não é nada clara, ou não existe praticamente. A ideia é combater a retenção sem utilização, e no caso de valores patrimoniais, sem a devida conservação e obras de reabilitação, e, portanto, obrigar estas propriedades a entrarem no mercado, e no quadro do mercado, então, resolverem esses problemas. Portanto, a venda forçada é para isso, ainda que seja muito discutível se esta venda forçada também não é uma usurpação do direito à propriedade privada. Um bocadinho o mesmo quadro, o arrendamento forçado, também um bocadinho a mesma coisa, embora talvez seja mais fácil perceber que é a retenção de alojamento, no caso da habitação, isso é talvez mais evidente do que nos usos industrial e comercial de serviços, mas, portanto, manter completamente vazios, sem arrendamento e sem qualquer utilização, um património significativo em termos habitacionais, sobretudo em cidades ou em concelhos, em municípios, em que haja uma grande carência habitacional, porque as pessoas não querem morar em qualquer lado, não é? Sabemos que a nível nacional temos habitações em grande excesso, face ao número de famílias. Não estão nos sítios, nem sempre não estão nos sítios que interessam para as pessoas face ao sítio em que trabalham. E,
Portanto, esse arrendamento forçado pode fazer sentido, enfim, com uma regulamentação cuidadosa, no sentido de impedir esta retenção sem qualquer utilização de uma parte do parque habitacional que se encontra disponível. Depois, disponibilização de prédios na Bolsa de Terras, portanto, agora com este novo quadro legal do número único do registro da propriedade por efeitos de titularidade, de cadastro geométrico e de tributação fiscal, começamos a perceber onde é que há, de facto, muitas parcelas de terreno, normalmente não são nas vilas e cidades deste país, mas às vezes também não são muito longe, de terrenos que, de facto, já não têm dono conhecido. Portanto, as pessoas não fizeram habilitação de herdeiros, as pessoas que sabiam onde é que os terrenos eram já morreram, nunca chegaram a registar, portanto, o registro em termos de titularidade fora de Lisboa e Porto é relativamente recente em termos históricos, portanto, tem uma geração mais, e, portanto, estes terrenos de proprietário desconhecido poderão vir a desempenhar um papel também importante. Já falámos da assistência obrigatória para o Documento Público Municipal, que é o que nos interessa aqui em termos de originalidade da intervenção pública envolvendo a posse do solo. Podemos passar para o slide seguinte. Participação direta da administração, mas em que não é a única envolvida, isto é, há uma partilha em termos entre a administração pública e os privados quanto à dinamização daquilo que vai acontecer ao solo. Temos os contratos em elemento urbano, portanto é uma figura já antiga, talvez subutilizada. A seguir ao 25 de abril utilizou-se bastante. E utilizou-se bastante com algum sucesso, porque havia pouco dinheiro, o país tinha pouco dinheiro, portanto, tanto os privados tinham pouco dinheiro, como o setor público tinha pouco dinheiro, continuavam as cidades ainda com grandes carências de crescimento, e, portanto, fizeram-se muitos contratos de desenvolvimento, em que o particular entrava com o terreno, não recebia nada à partida, recebia depois com a execução. E o público entrava com dinheiro e com a promoção conjunta com o privado das empreitadas para urbanização e edificação. E com isto fizeram-se muitas coisas, não é? Nem sempre de grandes dimensões, mas significativas, para ir satisfazendo as necessidades de procura de habitação a custos não demasiado especulativos. As sociedades de economia mista é aquelas que nós cá não temos, de facto, muita prática, ou quase nenhuma prática, mas que em França as sociedades de economia mista fizeram, por exemplo, a Défense, também se fizeram sociedades de economia mista para a reabilitação de bairros históricos, como o Pardieu em Lyon, da reabilitação urbana, portanto, do centro antigo da cidade de Lyon, sociedade de economia mista. Em Inglaterra, as partnerships e as development corporations, muitas vezes utilizadas na reconversão de antigas áreas industriais, seja ligadas a portos de mar, seja nos arredores de cidades industriais, de indústria pesada, que, entretanto, desapareceu, e, portanto, juntando os privados, neste caso nas partnerships e development corporations, já com edifícios feitos, em que os próprios edifícios eram convertidos nos seus usos, portanto, nos seus usos, passando de, por exemplo, de fábricas para parques de escritórios, ou com uma componente também cultural, ou uma nave industrial que passou a centro comercial, coisas desse género. Podemos seguir para os instrumentos fiscais, e com isto nos aproximamos da conclusão. Pronto. Os instrumentos fiscais vistos pela nossa autoridade tributária aduaneira são instrumentos de financiamento da administração pública, seja central, seja local, e não são mais do que isso. E, portanto, tem sido extremamente difícil, se não impossível, olhar para os instrumentos fiscais que incidem sobre a propriedade imobiliária como simultâneos, são naturalmente instrumentos de política de solos, mas também são, com certeza, instrumentos de financiamento da administração pública. Temos, desde logo, a tributação das mais-valias imobiliárias, que são a linha G do IRS e do IRC, isto é, para as finanças, as mais-valias são tributadas com ganhos de capital. Mas as mais-valias não são ganhos de capital, não temos hoje aqui tempo para entrar nisto em grande detalhe. As mais-valias não resultam, mais-valias não são benfeitorias, no fundo é isto. As mais-valias não são o lucro do proprietário particular, mas elas surgem na propriedade do particular. Como é que surgem? Por exemplo, tenho um terreno em que o plano diz que é urbanizável, eu apresento um PIP ou mesmo pedido de licenciamento. A partir do momento em que o terreno é urbanizável, ele já se valorizou face ao terreno rústico. Quem diz urbanizável, diz urbano, ainda com as infraestruturas por fazer.
E, portanto, o simples ato administrativo de aprovar um plano valorizou o meu terreno, introduzir uma mais-valia. Alguém gastou algum dinheiro para valorizar o terreno? Não, nem o público nem o privado. Isso é chamada mais-valia pura. Sobre isso, ainda aprovar qualquer coisa, um PIP, aprovar uma licença, essa mais-valia ainda se expande mais um bocadinho. Ainda não gastei dinheiro nenhum. Nem o público nem o privado. Depois, a mais-valia completa-se com, de facto, a infraestruturação, em que o terreno passa a ser fisicamente ou materialmente urbano. Nenhuma coisa na alteração de ganhos de capital. O ganho de capital é quando o promotor investe no seu terreno e depois vende o produto imobiliário que resultou desse investimento. Aí sim, eu tenho um ganho de capital que é tributado com IRS ou com IRC. Depois, de qualquer maneira, a tributação das mais-valias é muito importante. Se eu tributar as mais-valias a 100%, isto é, uma vez que o mérito das mais-valias é público, via planos e via licenciamento, ou aprovações de TIPs, em rigor, teoricamente, esse ganho, essa mais-valia devia ser tributada a 100%, porque o mérito não é do privado, é do público. Se isso acontecer, uma vez que nós funcionamos com mercados liberais, privados, o mercado para. Os ingleses fizeram isto logo a seguir à Segunda Guerra, nas áreas de Londres que foram bombardeadas, e portanto que era preciso reconstruir. Como se podia construir uma coisa completamente diferente do que lá estava antes. Havia uma grande procura destes terrenos, porque havia uma liberdade arquitetónica, se quiserem, e portanto o governo, na altura era dos trabalhistas, pôs as mais-valias a 100%. O que aconteceu ao mercado parou à espera que o governo trabalhista caísse. E portanto durante 4 anos não aconteceu nada, ou praticamente nada neste terreno. Neste momento, o que é que acontece? São tributados a 70%, 60%, 70%, 80%, depende, digamos, da animação que o mercado está a ter. De qualquer maneira, vejam que é um instrumento com grande impacto no mercado imobiliário e cuja graduação depende da dinâmica desse mesmo mercado e da regulação urbanística e da edificação aplicáveis a esses terrenos. Depois temos o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, que no fundo é o meu tributo enquanto proprietário de solo. E, portanto, eu tenho contribuído de alguma forma para a administração do território. O IMI é o imposto mais simples para o fazer, é uma espécie de... não é uma espécie, é mesmo, é o tributo sobre a propriedade. Só que mais recentemente houve a brilhante ideia de inventar o AMI, que já não é tributação da propriedade, é a tributação da riqueza. E, portanto, independentemente do rendimento que eu obtenho da minha propriedade imobiliária, se a soma do valor tributário de todas as minhas propriedades imobiliárias for, salvo erro, neste momento, 600 mil euros por cabeça, né? O casal será 1.200.000, eu sou considerado rico, e como rico, além do IMI normal, tenho que pagar um IMI extraordinário, em que a única razão é eu ser rico, mais nada. Portanto, este aqui temos uma dimensão claramente ideológica, que é bem possível que agora com este governo desapareça. Este IMI, não sei, vamos ver. E depois temos um outro imposto que é completamente estúpido, que é, antes de chamar CISA, e agora se chama Imposto Municipal sobre Transação do Imobiliário, e que é sempre que há uma transação do imobiliário, o Estado vai lá buscar uma espécie de imposto de consumo sobre o imobiliário, em que para valores mais baixos há isenção, se for a aquisição da habitação própria, até determinados limites, como muda todos os anos, pago menos, ou a taxa é mais baixa, mas isto é um imposto que é altamente limitador, altamente, de alguma forma, limitador das transações no mercado dito livre. Não é tão livre assim, uma vez sempre que há compras e vendas, há lugar ao pagamento deste imposto. Já há várias ideias de eliminar este imposto no IMI, desistiu-se, e este imposto tem uma importância enorme nas finanças locais, sobretudo dos municípios onde o mercado imobiliário é mais ativo, designadamente, mais uma vez, ao longo do litoral do continente português e nas principais cidades capitais de distrito. Depois posso ter outros impostos, taxas, como seja o imposto sobre o comércio, o imposto sobre as sucessões e doações que neste momento não existe a existir, que mais uma vez tributa mais a riqueza do que outra coisa, o imposto puramente sobre a riqueza, o AMI de alguma forma já o é, ter incentivos fiscais e isenções, e portanto há municípios que, dentro do âmbito daquilo que é a sua fiscalidade municipal, conferem
isenções ou algumas benesses, no sentido de promover algumas utilizações em alguns locais, e, portanto, não é propriamente instrumentos fiscais não específicos dos sítios, não são específicos, não são para o Conselho todo. E posso fazer, ou poderia fazer, normalmente não faço, o controle de preços e de vendas. Podia ser, ou tem sido, de alguma forma, o controle sobre as rendas em contratos de arrendamento anteriores a 1990. E, portanto, o congelamento das rendas e a impossibilidade de transição para o novo regime do arrendamento urbano, no caso de arrendatários considerados pobres, portanto, com um rendimento anual muito baixo, atestado pelas finanças, ou com mais de 65 anos. Portanto, no caso de mais de 65 anos, contratos de arrendamento anteriores a 1990 não podem ser convertidos no novo regime do arrendamento urbano, a menos que se pague uma bela indenização ao dito inquilino e que ele aceite. Podemos seguir. Depois, instrumentos que já são específicos dos sítios. Normalmente já não são impostos, já são apenas instrumentos fiscais do tipo taxa, e, portanto, a taxa municipal de urbanização, ou taxa trio, não é? A taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas, que varia de município para município, de tipo de promoção imobiliária para tipo de promoção imobiliária, e, portanto, ela é graduada não apenas em função dos custos que o município tem que suportar em termos de organização geral do Conselho. Portanto, isto, de alguma forma, isto tem algum alcance em termos de recuperação da dita mais-valia que falávamos há bocado. Mas é uma mais-valia que já não é pura, é uma mais-valia que resultou das obras feitas pelo município, das obras que resultam da iniciativa municipal, infraestruturas gerais do Conselho, e quando o loteador ou o promotor privado, um grupo de promotores privados, realiza a sua operação, ele tem que comprar o direito de ligar as suas infraestruturas locais às infraestruturas gerais. E essa taxa municipal de admissão é isso mesmo. E, portanto, é graduada conforme tipo e conforme a localização, desde logo de município para município. Podia ter outras taxações. Por exemplo, logo a seguir ao 25 de abril houve uma tentativa de penalização da subutilização ou do abandono do uso dos solos. O problema é de como é que isto se faz. Como é que eu determino que um terreno está abandonado ou que está subutilizado? Abandonado, por exemplo, pode estar impossível. Subutilizado, um terreno agrícola, por exemplo. Estou com uma produção agrícola que não é a mais adequada àquele terreno. Muito difícil de fazer isto. Portanto, ainda sei o diploma, nunca houve condições para, ainda no tempo de um dos governos provisórios, não houve capacidade de aplicar. Uma taxação com base em planos aprovados, não temos tradição disso, mas podemos e às vezes articulamos fiscalidade municipal por via das taxas com aquilo que os planos dizem, de uma forma implícita e não tão explícita. Empréstimos e subsídios condicionais, isso já existe por via daquilo que são dinheiros comunitários, portanto tem regulamentos próprios. Taxas e tarifas para a utilização de infraestruturas urbanísticas, agora, por exemplo, com a falta de água, uma coisa que se tem discutido, sobretudo no sul do país, que se tem discutido muito é, por um lado, a redução de caudais, redução da pressão das redes públicas, por exemplo, de abastecimento de água, seja para consumo humano, seja para rega, mas também de introdução de mais escalões, ou nos escalões existentes de consumo, portanto, quanto mais se gasta, mais alto é o escalão, mais alto é o custo por metro cúbico. E, portanto, aqui já não é só a taxa de estar ligada à rede, é as tarifas que eu pago por metro cúbico em cada escalão. Os preços dos transportes e portagens, aqui é um tema também muito interessante, que é, nós estamos habituados a não pagar portagem nas autoestradas, nos primeiros lances da autoestrada, mais próximos das cidades mais importantes do país, nomeadamente as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E à medida que nos vamos afastando, as portagens ficam mais caras, mesmo que eu ainda esteja na área de influência direta, nas locações casa-trabalho, desses mesmos polos de emprego da área metropolitana. Portanto, agora digo uma coisa que é uma provocação, não seria mais lógico, do ponto de vista estritamente da gestão do congestionamento do espaço, portanto, quanto mais o espaço é escasso para a procura que tem, mais caro devia ser a utilização desse espaço. E, portanto, os primeiros lances, quando eu saio de Lisboa do Porto, deviam ser os mais caros. E, à medida que eu me vou afastando, o preço podia baixar, porque o espaço já é menos escasso,
porque o fluxo de carros também é mais baixo. Portanto, estou a dizer isto de uma forma provocatória só para sublinhar bem a importância que podia ter, têm, mas que ainda podia ter mais, dos preços dos transportes e das portagens conforme a escassez do espaço. E, finalmente, as taxas ambientais. E, portanto, outro tema também muito polémico e de grande discussão, e que é a remuneração dos serviços ambientais. Também aqui podemos dizer que as pessoas que fazem o favor de viver em áreas urbanas, e quanto mais concentradas elas são, melhor do ponto de vista estritamente ambiental, estritamente, isto é, radicalmente ambiental, que é, se eu conseguir juntar a população em áreas muito reduzidas, muito densas, todas urbanas, fora desses espaços urbanos, eu tenho o espaço muito mais fácil de preservar, em termos ambientais e em termos de autorregeneração mais espontânea possível. A agricultura, que apesar de tudo obriga a um grande investimento de trabalho, de equipamentos por aí fora. E, portanto, as taxas ambientais deveriam ser pagas, ou poderiam ser pagas, pelas pessoas que vivem nesses espaços preservados ambientalmente, e não por aqueles que estão nas áreas urbanas concentradas e que libertaram os espaços mais naturais. Mas o que acontece é exatamente ao contrário. Portanto, as pessoas que vivem nas áreas mais concentradas, mais urbanas, pagam taxas ambientais pelo privilégio de terem água tratada na sua torneira, pelo privilégio de terem a recolha seletiva dos lixos, de terem o esgoto tratado por aí fora, e os que vivem no campo não pagam nada disso. Porquê? Porque fazem a sua própria gestão, não precisam de serviços públicos para o fazer. No entanto, têm o privilégio de viverem num ambiente mais natural. Portanto, esta discussão é uma discussão muito complicada, só queria chamar a atenção para que ela existe. Slide seguinte. E naturalmente estas taxas ambientais são específicas dos sítios. Estamos mesmo a acabar. Pronto, instrumentos de influência geral, planeamento indicativo. De alguma forma há muitos municípios que já o fazem, que é, mandam fazer os planos, mas não é para os aprovarem, é só para se orientarem. E, portanto, são os planos mais flexíveis que há. Quando não são aprovados, eu só aplico do plano, em cada momento, a parte do plano que me interessa. E já me aconteceu muitas vezes. Portanto, muitos trabalhos que fiz, e quando chegou a altura de aprovar, o município não é para aprovar. Temos aqui o plano, vamos utilizá-lo para a nossa orientação, com grande interesse, mas só aplicamos aquilo que nos interessa em cada momento. Tem interesse? Tem, com certeza, e vale o que vale, mas é indicativo. O coordenar o desenvolvimento, temos as CCDRs, designadamente, que às vezes concentram mais serviços, outras vezes menos serviços, e que no fundo procuram, ou destinam-se a fazer o quê? Precisamente esta coordenação do desenvolvimento. Idealmente era para isso, não é só os CCDRs, são outros serviços desconcentrados do Estado e que procuram fazer a coordenação entre municípios, interna de uma região e depois dessa região com as outras regiões do país. A ideia é essa. É muito pesado, esta coordenação é muito pesada e obriga a uma decisão, a um ritmo de decisão muito, muito apertado para essa coordenação ser de facto efetiva. O cadastro geométrico da propriedade, já estivemos mais longe de o ter, e as cartas de preços dos terrenos e dos prédios. O tal confidencial do imobiliário, seria bom que até tivesse mapas em anexo, cotados com preços, aqueles que já utilizaram como referência a informação do confidencial imobiliário já sabem isto, em áreas como as áreas metropolitanas, a informação é riquíssima, muito útil, quando saímos destas áreas onde há mais negócios e mais operações urbanísticas, a informação é muito escassa e é difícil termos, de facto, referências sólidas e seguras. Devíamos ter um sistema de informação sobre as transações do mercado de solos, não temos, essa informação não é pública, portanto, se eu quiser saber quais os valores das transações em escrituras realizadas no determinado bairro, numa determinada cidade, essa informação não é pública. Porquê? Podia ser. E não é a escritura que deve ser pública, são os valores que estão nessa escritura que devem ser públicos. Porque a informação que está no registro da propriedade para efeitos tributários, portanto, o valor para base fiscal, é um valor que se procura aproximar do valor do mercado, mas não pretende ser o valor do mercado, é um valor meramente tributário. Interessava-me saber, e acho que bem, interessava-me saber quais os valores a que se andam a comprar e vender propriedades de facto, não os anunciados pelas agências imobiliárias, mas aqueles que de facto figuram das escrituras. Esses deviam ser públicos. E, portanto, devia haver observatório, indicadores de mercado, para as pessoas se regularem. As pessoas, sejam os compra e venda, sejam os que trabalham sobre isso, sejam os próprios mediadores, terem informação mais objetiva. E, finalmente, fazer a monitorização do processo de planeamento, para sabermos se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, o que é que estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer mal, e sobre isso tinha aqui um último slide.
que é o próximo, acho eu. Exatamente. Portanto, o que é que eu tenho que monitorizar? A implementação. Estou, de facto, a fazer aquilo que disse que ia fazer ou não? Muitas vezes não faço porque se acabou o dinheiro, ou porque o dinheiro nunca mais vem, ou chegou atrasado. O do alcance dos objetivos. Eu tinha umas ideias muito boas, tenho aqui os meus instrumentos muito bem pensados para conseguir alcançar os meus objetivos, mas não estou a alcançar os objetivos. Há aqui um problema de pontaria. A minha pontaria não é melhor, ou não foi a melhor. Eu não percebi bem a realidade, os meus objetivos, portanto, se a realidade ideal não são a melhor tradução para a correção dos erros da realidade que tem problemas, e, portanto, eu tenho que rever os objetivos. A estratégica, que é os objetivos estão bem, eu percebi bem a realidade, não estou a fazer mais porque não tenho tempo, porque não tenho capacidade de gestão, porque se acabou o dinheiro, e chegou atrasado, mas o problema não é esse, o problema é mesmo um problema de estratégia. Os instrumentos que eu escolhi para alcançar os objetivos, mesmo que houvesse dinheiro, não são os melhores instrumentos. Portanto, eu tenho que repensar um bocadinho melhor. Ou então a conjugação dos instrumentos não é melhor. Os instrumentos estariam bem, mas não é por esta ordem ou com esta combinação. E, finalmente, a monitorização para fazer mais tarde. Não é para fazer já, mas eu tenho que ter um grande cuidado e uma grande atenção sobre o que está a acontecer, porque há coisas que eu não tenho que fazer já, mas vou ter que fazer mais tarde. Este é o grande drama das coisas que eu tenho que fazer mais tarde, mas que já não é com este mandato municipal, vai ser com o próximo mandato municipal. E se não for os mesmos autarcas, se forem outros, pode ser muito complicado, não é? Aliás, também já aconteceu, aqueles de nós que trabalham com os municípios, não é? De terem concebido um determinado plano, terem conseguido fazer tudo aprovado e tal, entretanto há eleições, vêm os novos eleitos, tomar posse, olham e dizem assim, olha, este plano não me serve nada. Aliás, este plano não é meu, é dos autarcas anteriores, portanto eu não quero este plano, quero outro, quero o meu. E vamos lá discutir o que é o meu. E, portanto, isto para a implementação diferida tem também essa dimensão. E agora aqui é o último slide. Que era só mais para informação que outra coisa, a Comissão Europeia, como é que avalia as políticas públicas? Não só políticas de solos, que até estão no âmbito da aplicação do princípio da subsidiariedade, portanto, cada país é soberano, totalmente soberano, no que tem a ver com o ordenamento do seu território, mas os indicadores devem ser deste género. Portanto, indicadores de contexto são os tais de implementação diferida, os indicadores de realização ou de output, que é estou a fazer ou não. Portanto, no fundo é um vocabulário um bocadinho diferente daquilo que eu apresentei no slide anterior. O grau de execução das medidas e das ações, portanto, por aplicação dos instrumentos, estou a realizar ou não. Os indicadores de resultado, realizei, mas consegui alcançar o que queria, em termos de objetivos e metas, objetivos com mensuráveis, digamos assim, e finalmente os indicadores de impacto, portanto, o outreach, portanto, estou ou não a convergir em termos daquilo que eu queria que fosse o resultado da aplicação da minha estratégia. Pronto, acho que cheguei ao fim, espero ter sido relativamente claro e que não tenha havido muitos cortes do som. Sr. Professora, a partir do momento que passei eu a partilhar a apresentação, de facto, melhorou bastante, porque antes estava a haver muitos cortes. Eu vou interromper então aqui o compartilhamento e desde já agradecer por este percurso riquíssimo que nos levou a fazer-se relativamente aos instrumentos de política de solos, porque tocou em todos e por isso muito obrigada. Uma vez que nos atrasamos um pouco na apresentação para estas questões de logísticas, eu passava e abria desde já o debate, pedindo a que quem quisesse fazer uma intervenção colocasse a mãozinha no ecrã ou colocasse a questão no chat, porque eu acho que há aqui muitos aspectos que era importante falarmos, mas então passo para o grupo. Por enquanto ainda não estou a ver nenhuma mãozinha. Mas então, enquanto se decidem, eu por acaso
percebi perfeitamente quando falou da questão do programa de execução e do plano de financiamento nos PDMs de terceira geração, que é aquele ponto que nos preocupa, que é a realidade muda muito rapidamente e por isso nós temos de ter a capacidade de perceber que hoje estamos a planear e a programar e executar e a ter a respectiva segurança de que temos um envelope financeiro para que isso aconteça, pode não ser assim amanhã, mas eu acho que por isso é que é importantíssimo pôr aqui uma tónica no REOT, seja esse REOT, o Relatório de Estado de Ordenamento de Território, quer o nacional, quer o regional, quer o municipal, que não sejam novamente esquecidos, porque será esse instrumento que poderá dizer ao autarca que vai entrar daqui a 2 anos e que, por exemplo, no caso da região norte, a maior parte deles não vão ser os mesmos porque estão em limite de mandatos. Pode ser esse instrumento que vai dizer, olha, a estratégia que foi fixada no PDM de terceira geração, afinal não está a ter bom caminho, por isso mais vale corrigirmos a mão e fazermos e seguirmos outro caminho. Agora, não sei e até aproveito, peço desculpa por este abuso, mas eu vi que estava aqui a doutora Elisa Vilares, mas também dirijo a palavra ao seu professor. Os indicadores e o REOT do PNPOT já estão definitivamente aprovados? Não me sabe dizer. Olá, Elisa. A Elisa, não é? Não sei se a Elisa não sabe, eu não sei, eu acompanhei durante algum tempo que se estava a trabalhar, mas não, depois, diga, Elisa, por favor. Eu neste momento eu não estou a trabalhar na Direção-Geral de Território. Ah, Como a Cristina, também passei agora para o nível local. Eu estou na Câmara Municipal de Lisboa. Mas se me permite, já que interrompi, eu gostaria de colocar uma questão ao professor Paulo Correia e a outras eminentes figuras que estão aqui a participar nesta sessão, relativamente à efetivação daquilo que estava previsto quando foi a alteração da política, da lei de bases, que passou a incluir a política pública de solos, relativamente à efetivação daquilo que lá estava previsto, designadamente e especificamente relativamente ao cálculo e afetação social das mais-valias geradas nas operações urbanísticas. Aquilo que eu vejo, eu passei agora para o nível local, estive a trabalhar muito em política de cidades, mas aquilo que me confronto é que, de facto, isso não está a ser feito, ou seja, essa implementação de facto, essa operacionalização de facto não está a ser feita. Esta é a pergunta que eu tenho ao professor Paulo Correia, e sobretudo pela sua relação com esta alteração. Se vê este caminho que foi feito, se foi feito algum caminho efetivamente significativo, e se esse caminho que foi feito corresponde às expectativas que foram geradas a quando dessa alteração da lei. Obrigada. Respondendo à pergunta, tanto quanto sei, não teve consequência nenhuma prática, por duas razões. Uma que é, como é que se determinam os valores? A grande discussão que levou a que, por exemplo, eu esqueci de dizer isto, não é? Mas as mais-valias em Portugal aplicam-se apenas, a taxa é 50% e só se aplica sobre metade do valor da mais-valia estimada. Portanto, só estimar a mais-valia já é uma dor de cabeça, porque haverá sempre quem acha, não, a mais-valia não ia estimar, uma mais-valia exageradíssima e tal. Portanto, como é que se faz para não haver discussão? Estima-se por baixo, e o que se faz é qual era o valor para efeitos, o valor tributário, para efeitos fiscais, em termos de IMI, e qual passou a valer qual passou a ser esse valor. Depois da transformação do que aconteceu nesse terreno, depois de uma avaliação feita pelas finanças, depois do qual é o valor escriturado numa venda, portanto faz a diferença entre aquilo que está registrado pelos tributários e o valor da escritura ou o valor da reavaliação.
A diferença é a mais-valia. Sobre esse valor, apresenta em IRS ou em IRC. É só isto. E, portanto, isto está muito longe da realidade, como é evidente. Mas entre não pagar e pagar isto, é melhor pagar isto do que pagar aquilo que deveria ser, de facto, aquilo que seria, de facto, a mais-valia total. Nunca vamos saber qual é. Porque ela não é mais do que isto, não sei. O engenheiro Manuel Miranda tinha colocado a mão no ar, mas vejo que neste momento está ao telefone, não sei, Não estou. já não está, pronto. Não, era o Zé António que teve que sair da reunião, mas pronto. Ora bem, pegando na questão que a Elisa levantou agora, quer dizer, a experiência que eu tenho, embora trabalhando essencialmente na região norte, também trabalho em planos para o centro e Lisboa e Val do Tejo e Alentejo, e efetivamente na questão da identificação das mais-valias e do plano definir posição sobre isso, o norte é particularmente exigente, nomeadamente nas outras regiões. Alguns dos planos em que eu colaborei passam por cima disso e a Comissão de Coordenação não assinalou que o plano passava por cima dessas questões. No Norte, não. Inclusive aqui no Norte com algumas divergências doutrinais, e depois a questão que o Paulo Correia agora colocava, quer dizer, o que a gente tem feito até agora é tentar identificar o que são mais-valias fundiárias geradas pelo plano, porque me parece que este é o âmbito que efetivamente a lei de base coloca. As mais-valias fundiárias, isto é, valorização do solo e valorizações que resultam das disposições do plano. Nem todas as mais-valias fundiárias resultam do plano, como aliás os exemplos que Paulo Correia deu, não é? Exatamente, ia ser isso. E, portanto, mas uma questão é identificá-las. A gente pode até quantificá-las do ponto de vista não é quantificado em termos de valor, que no final tem que chegar a valores monetários, mas é identificar, por exemplo, o que é uma mais-valia gerada pelo plano. A gente pode dizer, por exemplo, é um acréscimo de edificabilidade que o plano estabelece relativamente a uma edificabilidade padrão que já exista numa área consolidada, por exemplo. Esta é uma divergência do que tinha com a Comissão de Coordenação. A Comissão de Coordenação do Norte diz que toda a edificabilidade é gerada pelo plano e, portanto, toda a edificabilidade concedida pelo plano ou que o plano estabelece é mais-valia. Eu e o Zé António Lameiras, nomeadamente, temos grande divergência com esta opinião. Nos parece que o pré-existente tem algum sentido. Não estamos a trabalhar para o deserto do Saara. Numa área que está em bruto e que o plano põe em urbana, devidamente programada, etc., eu digo, aí efetivamente sim, porque foi o plano que concedeu uma edificabilidade que o terreno não tinha. Quando o plano incide sobre uma área que já tem uma determinada ocupação, um determinado padrão de ocupação e há uns vazios para preencher, se o plano consagrar como regra aquilo que é o que foi o padrão de ocupação até agora, a minha opinião é que o plano não gera mais-valia, porque efetivamente isto, aliás, pode-se apoiar até nos conceitos do Código de Expropriações, quando o Código de Expropriações diz as áreas a expropriar, que não têm valor económico, áreas verdes, etc., isso tudo, como é que se determina o valor? Uma vez que o critério é por via da edificabilidade. Diz-se atribui-se àquele terreno a edificabilidade média da envolvente, ou a edificabilidade que o plano concede à área envolvente. Portanto, no fundo é isto, quer dizer, se eu estou na equidade, se o plano mantém isso e consagra isso em regra, na minha opinião, não há formação de mais-valia. Agora, ainda estamos na fase de dizer quais são os quantitativos ou os elementos que contribuem. Depois põe-se o problema, e esse é muito mais complicado dizer, mas agora que valor atribuir a cada metro quadrado que se dá mais? E, portanto, vamos por aí adiante. De qualquer modo, a minha intervenção não era tanto para isto, mas era em relação às questões que vimos aqui e nesta excelente exposição do Paulo Correia, e da sua sistematização, que é a questão que se põe em relação a estes variadíssimos instrumentos que já estão consagrados. De qualquer modo, penso que, falando agora a nível municipal, que é onde isto é executado, acho que há aqui duas questões que são complicadas. É que alguns deles dificilmente cabem nas competências municipais, nas competências legais que os municípios têm. E outros só têm eficácia se forem adotados a uma escala supramunicipal. Por exemplo, a questão que o exemplo que o Paulo Correia deu das portagens é um exemplo bom para as duas questões. As portagens não são decididas pelos municípios e também não tinha sentido um município onde passam as autoestradas, mesmo que tivesse esse poder, criar uma política de portagens diferente se os outros à volta não fizerem. E, portanto, esta é uma dificuldade acrescida que temos em relação a estes instrumentos. O último ponto, agora de sugestão.
há alguns instrumentos operativos que também se poderiam adotar, e eu ponho aqui só 2 exemplos. Um é na questão dos parcelamentos e dos reparcelamentos. Eu penso que deveríamos ter, como já temos, um cuidado grande hoje em dia, que são os reparcelamentos, que no fundo significam uma divisão da propriedade original em várias propriedades, em vários lotes ou o que seja, não é? Uma questão diferente é se eu tiver um reparcelamento que se limita a reordenar, a racionalizar o divisionamento cadastral, mas não aumenta o número de parcelas original. Ora bem, a ideia que me dá é que eu aí não estou no loteamento, eu mantenho o mesmo número de parcelas que tinha, mas se eu racionalizar a sua configuração geométrica, isto do ponto de vista urbanístico e de ordenamento só é bom. E nunca vislumbrei nenhum inconveniente que isto não se possa fazer. E a minha opinião é que figuras deste género, tudo fosse concentração de propriedade, diminuição do número de parcelas inicial ou a manutenção de parcelas inicial, isto devia ser extremamente facilitado e até estimulado. Era um instrumento que se poderia desenvolver. Um outro tem a ver com, agora do ponto de vista financeiro, no quadro atual que nós temos do Código de Expropriações, onde os terrenos, digamos, ditos aptos para construção, o seu valor é em função de uma edificabilidade presumida que ele tem, ver se há, e isto tem que ser uma questão de lei, a lei estabelecer de que quando se expropria com base num valor de uma edificabilidade que é atribuído ao terreno, isto devia equivaler a que o município passou a ser dono dessa edificabilidade. E se tiver uma bolsa de capacidades de combustíveis que possa transacionar, poder depois transacioná-la. Porque na realidade, se comprou com base nisso, isso significa que então o município adquiriu uma edificabilidade, nomeadamente se for para o terreno, para infraestruturas ou para equipamentos públicos ou para áreas verdes, significa que um potencial que esse terreno poderia ter se não tivesse esse destino, digamos, ele não se vai concretizar. E o município é que o adquiriu, pagou por esse valor, deveria ficar com essa edificabilidade. Portanto, isto é pela própria lógica que o nosso Código de Expropriações tem, e que servia de instrumento financeiro, nomeadamente se o município tivesse uma bolsa de edificabilidade que pudesse transacionar, no quadro do que o plano disser, etc., isso tudo, para outras situações. E basicamente eram estes, como 2 instrumentos que também se poderiam, digamos, aditar, obviamente têm que ser criados institucionalmente, e pronto, e calam-me. Obrigada. Eu não sei se o professor quer falar agora ou ouvimos a Ruth. Três comentários. Em relação à questão do redesenho da geometria das parcelas edificáveis, mesmo que o número de parcelas seja o mesmo, o número não é mais importante, o mais importante é a geometria. Portanto, nem sempre aquilo que a Manuela Miranda estava a dizer, a meu entender, se deve aplicar. Acho que nem sempre fará sentido. São as expropriações. Se forem expropriações municipais para o domínio privado do município, estou de acordo. Se forem expropriações para utilizações públicas, já não estou de acordo. Porquê? Porque o aproveitamento urbanístico das parcelas que continuam a ser privadas, ainda que redesenhadas, é calculado com base no pressuposto que os usos públicos são os que são. As áreas para esses usos públicos só seja adquirível por expropriação. Em relação às mais-valias, de facto, não partimos de valor zero. Nunca partimos de um valor zero. Isso eu estou de acordo. E, de facto, é complicado chegarmos a um acordo designadamente com as finanças que dominam os instrumentos fiscais ou a sua aplicação. Mais perguntas? É que, entretanto, aproximamos das 8 da noite. Também estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo nesta reta final. De qualquer forma, eu passava a palavra à Ruth. Já estava com a mão no ar também. Sim, obrigada. Eu vou tentar ser rápida. Eu queria falar de um outro instrumento que já não é tão recente como uma das mais-valias, apesar da Lei de Bases estar a fazer 10 anos, que é o das cedências. Tenho a sensação que é um instrumento que tem sido muito desaproveitado, que se transformou mais num instrumento de financiamento municipal do que propriamente não se tem tirado, não se tem aproveitado o mecanismo das cedências como instrumento de política de solos. Agora, mais recentemente, com esta problemática da habitação, os municípios percebem que não têm solos, quiserem construir habitação,
pública não têm solos. E, portanto, perante esta dificuldade e a ausência de solos, por um lado, como é que o professor acha que se podia tirar mais partido? O que é que se podia alterar para os municípios deixarem de sistematicamente receber compensações e não aproveitar estas oportunidades para receber solos? E, por outro lado, como é que entende esta alteração à portaria que veio incluir na fatia dedicada aos equipamentos de utilização coletiva a função habitação? Eu sempre entendi que a habitação social podia ser encaixada nos equipamentos. Eu não sou jurista, provavelmente não é correto. De qualquer modo, acrescenta-se mais uma possibilidade, algo que já não funciona. Por isso, queria ouvi-lo sobre esta questão. Obrigada. Com toda a razão. Eu acho que a compensação por não cedência parece ter sido a descoberta dos ovos de ouro pelos municípios, né? Para não receber áreas para o seu domínio público, designadamente áreas verdes, depois até vão ter que tratar. E, portanto, não receberem as áreas que vão ter que tratar, e ainda por cima receberem dinheiro, ficam todos contentes. E, portanto, a compensação por não cedência é que é. Numa visão o mais miúpe que há, não é? Em relação à habitação social e baralhar cedências para usos públicos com habitação social, porque é que nós não fazemos como os espanhóis fazem há uma data de anos? E, portanto, novas urbanizações promovidas por privados podem e devem incluir uma pequena percentagem, não sei se é pequena, a percentagem que for, depois também tem a ver com a viabilidade da própria, mas haver uma percentagem nas promoções privadas que é destinada à habitação social e que é promovida pelos próprios promotores privados. Por que é que não se faz isso? E não é só por razões de custo ou de custo-benefício, é a inserção social dessas pessoas. É não fazermos os além dos franceses, não é? Em que os remediados e os pobres vão todos para uns bairros segregados e depois é o que se vê, não é? Não há qualquer integração espacial das pessoas, menos por razões de etnia, por razões de rendimento, por idade, por estarem em idade fértil ou não. Há uma segregação dessas grandes promoções que os franceses fazem para a habitação social em relação aos outros habitantes que não são considerados. Eu posso só, por acaso, isso e depois arrepender-se. A habitação municipal em Torres, não é? E as pessoas remediadas em moradias. Sim. Eu agora, nestas novas funções da Porto Vivo, também posso ver, aliás, também porque presidi a Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal do Porto, o Porto tem o chamado zonamento inclusivo, ou seja, vai nesse sentido, quando eu construo, julgo que está limitado, já não tenho presente, mas que está limitado à ZEP do Centro Histórico. Quando eu construo, eu tenho que ceder uma fração, 2 frações, dependendo do que é que estou a construir, para zonamento inclusivo. E também existe agora um programa que, no âmbito do primeiro direito, que prevê o subarrendamento, ou arrendamento ou subarrendamento a rendas baixas, espalhado por todo o município, o que contraria um bocadinho o que o Jorge Carvalho estava a dizer no outro dia, o que este simplex urbanístico veio trazer, que foi, parece que quer que os bairros sociais passem todos outra vez para a periferia dos perímetros e pomos lá todos muito longe, acabou-se a cidade dos 15 minutos, acabou-se o acesso igual para todos, e por isso eu acho que mesmo no plano diretor municipal, nos vários planos de diretor municipal, é importante que se estudem estas soluções, porque as políticas de habitação estiveram sempre muito afastadas das políticas territoriais, e só agora é que estão a começar a entrar, por isso dou este exemplo só do zonamento inclusivo, porque eu conheço e passo desde já a palavra primeiro ao Manuel Miranda e depois ao Frederico, dando a indicação de que estamos a aproximar das 8. Muito bem, eu era só uma chega muito breve ao que o Paulo Correia disse e que deu o exemplo, penso que
Espanha, não é? Porque é sempre afetada uma percentagem, que aliás pode ser grande, porque a lei permite uma grande flexibilidade aos municípios de estabelecerem essa percentagem, que é afetada para, digamos, habitação acessível, chamemos assim, que Chega aos não é 30%. que não tem necessariamente de vir à posse pública. E era só um alerta, porque já é uma questão que andamos todos a trabalhar agora com este novo quadro da lei, que é o seguinte: a maneira como isto foi enquadrado no RJOE é enquadrado na questão das dotações para o que eu costumo chamar as dotações para fins coletivos, que desde o RJOE, desde o início, não é exatamente coincidente com áreas de cedência, porque desde o início essas áreas podem ser públicas ou privadas. E agora, ao introduzirem a habitação acessível, digamos assim, é exatamente o mesmo regime. Portanto, a sessão que me dá assim numa primeira leitura é que uma solução do tipo que o Paulo Correia disse que faz Espanha, se calhar pode-se enquadrar aqui. Ou seja, eu, na dotação, digamos, habitacional que o loteamento ou a unidade de execução está a dar, eu dizer, há uma percentagem que tem que ser para estes fins, que poderá ser cedida ou não, se é para promoção pública, mas pode ser, e portanto temos que explorar, digamos, o mais possível o facto de estar num quadro onde estas áreas podem ser públicas, podem ser de cedência ao domínio do município, mas podem não ser. E penso que era só um alerta no sentido que, na reflexão de todos sobre isto, de termos em atenção esta questão, não é? E explorá-la o mais possível. Porque, de resto, obviamente que há aqui uma distinção fundamental entre áreas que são para apoios coletivos, digamos, à urbanização, e áreas que são a reforçar a urbanização, porque uma área destinada à habitação aumenta a carga, ou faz parte da carga urbanística ou aumenta. E as dotações coletivas são em função da carga. Portanto, se eu aumentar a carga à custa de diminuir as dotações coletivas, está aqui um contrassenso. Agora, concordo perfeitamente. Mas, aliás, foi isso que me levou aqui há tempos a tentar vislumbrar porque é que, generalizadamente, os municípios, no que respeitava aos parâmetros destas áreas para dotações coletivas, nunca tiveram a preocupação de o diminuir quando noutras coisas estão a ser muito preocupados em não íamos prejudicar muito os promotores ou ser antipáticos para os promotores. Depois é que percebi, é que quanto maiores forem essas áreas que estiverem no plano, se ela sai para dispensar à custa de compensação, maior a compensação que o município recebe. E, portanto, até não convém diminuí-las muito, porque depois diminui. Porque a perspectiva é, isto é para compensar. Até porque o município aí abdica completamente de ser ela a gerir a questão de dizer eu quero áreas ou não quero, isto é atirado para o que o promotor quer propor. Portanto, só áreas públicas se o promotor quiser propô-las. Se o promotor lhe convier mais pagar a compensação, ele propõe e o município, salvo casos excepcionais, não exige, não, eu quero mais área. Até porque ainda por cima, quer dizer, põe mais área, como disse Paulo Correia, para depois ter que tratar, ao passo que aqui não tem essas áreas para tratar, ainda recebe dinheiro. Quer dizer, isto é o melhor dos dois mundos. Pronto, calei-me. Muito obrigada. Também só dizer aqui uma coisa muito rápida, que é as estratégias locais de habitação foram feitas no ar. Praticamente não houve diagnóstico nenhum, tiraram-se os números. E só agora é que estão a ser feitas as cartas municipais de habitação. E as cartas municipais de habitação é que devem indicar onde é que deve estar essa habitação. Mas com isto me calo e passo a palavra ao Frederico e depois à Cláudia, pedindo que sejam breves dentro do possível. Olá, boa tarde. O que eu ia dizer vai precisamente na concretização daquilo que se acabou de dizer e do exemplo que a doutora Cristina Guimarães referiu do Porto, alastrado agora um bocadinho ao país com a publicação da portaria sobre as cedências para a habitação também a 29 de fevereiro no pós-Simplex. Sem dúvida que aquilo que o Simplex fez parece não fazer sentido nenhum quando diz, na minha opinião também, que subscrevo aquela anterior que foi referida, se vamos reclassificar solo rústico para fazer habitação, então vamos acabar com a cidade dos 15 minutos, com o bom ordenamento, vamos encher as periferias com habitação pública e com os tais guetos que não estão servidos de serviços, passando o pleonasmo. O Simplex traz essa norma que permite precisamente que haja essa reclassificação do solo, o que eu acho que não será um bom caminho. Um bom caminho é aquele precisamente que está dado o exemplo pelo município do Porto, com o zonamento inclusivo, que é uma zona bem mais extensa que o centro histórico, vai até ao vai até ao Palácio de Cristal, vai quase até Campanhã e a norte vai quase até à Avenida da Boa Vista, é quase um terço da cidade.
e que efetivamente há esta afetação na promoção acima de 2.000 metros quadrados, uma fórmula que não vale a pena perder tempo a explicar, em que X metros têm que ser afetos a arrendamento acessível. O município arrenda e depois subarrenda. Faz todo sentido que os municípios o façam, e alguns municípios têm feito isto. Faz todo sentido que os municípios façam estes diagnósticos em função das suas cartas de habitação. Uma pequeníssima nota quanto às compensações. Há municípios como o do Porto que não aceitam a compensação em troca desta cedência. Esta cedência específica não é como a de espaços verdes, que quando não tem interesse pode ser compensada monetariamente. Esta compensação, o município do Porto tem recusado aceitar a compensação do zonamento inclusivo em troca desses fogos por valores pecuniários. O que não faz sentido para mim é a portaria de 29 de fevereiro que o governo publicou, que vem dizer que enquanto os PDMs não estabelecerem o que é que são as suas necessidades de habitação a custos controlados e de habitação pública e de que maneira é que querem que ela seja afeta às operações urbanísticas, supletivamente, na mesma portaria que todos conhecemos dos idos de 2008, em que se definem os critérios de cedência para espaços verdes, para arruamentos, trata-se da habitação acessível como se ela também fosse uma cedência. E ela, não é uma cedência, e dois, ela não faz falta em todas as operações e em todos os sítios, e três, depende do tal diagnóstico do território, onde tem que se efetivamente perceber aonde é que faz mais falta a habitação. Até, já para não falar que tenho dúvidas sobre a constitucionalidade da portaria, fazer esta exigência na sequência de um decreto-lei, na sequência de uma lei de bases e na sequência de toda uma lógica de pirâmide hierárquica do ponto de vista legislativo, que não vou agora amassar ninguém com isso. Mas o que é facto é que está em vigor, e os municípios têm que se adaptar a isto, e todos nós temos que saber viver com este novo mundo novo deste paradigma, mas acho que não é por portaria que se regulamenta as cedências para a habitação acessível a nível nacional. Tinha que ser uma estratégia muito local. bem, muito bem. Cláudia, não sei se quer terminar. O meu nome é Cláudia Carvalho, eu trabalho na Câmara Municipal de Vila do Bispo e nestas minhas andanças em municípios, desculpem-me lá que eu agora de repente fiquei com uma grande dúvida, eu sempre aprendi, foi assim que me ensinaram, que as cedências para espaços verdes obrigatoriamente tinham que existir e eventualmente a Câmara Municipal poderia abdicar das áreas para equipamento e aí receber a troca monetária. O certo é que nos concelhos onde eu trabalhei, Setúbal e Vila do Bispo, os últimos dois, a prática tem sido essa. Obrigatoriamente as cedências para espaços verdes são feitas e as de equipamento é que são sujeitas então à compensação. O que origina é que nós temos feito normalmente um trabalho de que tendemos a que os espaços verdes confinem a operação urbanística para que tenham uma maior dimensão. E é assim que nós temos trabalhado. Portanto, na apresentação, pois agora fiquei surpreendida por saber que os espaços verdes também podem ser sujeitos a compensação. Por um lado, para nós é melhor, porque pelo menos temos ficado com os espaços verdes. O que temos feito é, para que o município não fique com encargo da manutenção dos espaços verdes, têm sido protocolados com os proprietários dos futuros lotes a manutenção desses espaços verdes por via particular. Pronto, era só isto. Muito obrigada. Não sei se o professor quer dizer alguma coisa para terminarmos, uma vez que são praticamente... Só para terminar, só dizer, há municípios e municípios e os períodos de gestão deste problema da cedência para equipamentos e espaços verdes e espaços de habitação coletiva têm todas as variantes possíveis e, portanto, agora exagerando, portanto, os casos mais, digamos, polémicos, com certeza, e mais caricatos que eu encontrei, são os municípios em que o próprio promotor, ou conjunto de promotores, no caso de uma produção conjunta, apresenta um desenho urbano tal em que, para além da cedência dos espaços públicos para as infraestruturas de circulação e saneamento, os espaços que sobram para equipamentos coletivos entre aspas, não cabe lá nada, e para espaços verdes, são tão ridículos quanto à forma, quanto à localização, intencionalmente. Isto é feito com má fé.
que depois se propõe numa renegociação, olha, mas nós temos aqui uma alternativa que é não cedemos nada, tirando as ruas, e até pagamos qualquer coisa, realmente esses espaços não servem para nada. E o município, ótimo. E, portanto, isto já aconteceu mais do que acontece hoje, mas implica que o próprio município tenha critérios de exigência e tenha, seja de alguma forma proativo no ajudar do melhorar do desenho urbano, para que os espaços de cedência para além das ruas façam sentido em termos de forma, dimensão e localização. Porque se a atitude do município for completamente passiva em relação ao privado, o privado dá-lhe a volta em 3 tempos. E há municípios que não se importam. Ainda há municípios que não se importam. Era só isto que eu queria clarificar. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, professora Sra. Engenheira Manuel Miranda. Não sei se quer encerrar a sessão. Não, a Cristina é perfeitamente habilitada para o fazer. E pronto, já agora, se me deu a palavra, só para agradecer ao Paulo Correia para a excelente exposição e também o contributo que deu aqui para a discussão. E pronto, esperemos mais contributos. Obrigadíssimo. Olha, e só quero dizer, para além do agradecimento muito sincero ao professor Paulo Correia, que é notável que num dia em que há jogo da seleção, que terminemos às 8 horas com 32 participantes. Muito bem. Muito obrigado e até ao próximo mês. Até à próxima. Desculpem, só uma questão. No próximo mês, a última quinta-feira é 25 de abril, portanto a sessão provavelmente será na primeira quinta-feira de maio, e não a 25 de abril, por razões óbvias de respeito. Depois será confirmado, mas já aponto isto. Ok? Sim, senhor. Obrigado. Obrigada. Adeus, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.